para o nosso telão, Pedro Guedes. Hoje é o dia do Pedro Guedes Show. Ô Pedro, qual que é a dor de cabeça que a diretoria tricolor está enfrentando? Mais uma, né, Michele? Mais uma dor de cabeça. São Paulo, pelo jeito, gosta disso, né? Vamos lá. A direção de São Paulo está enfrentando um problema com o Crespo, né? Não com o Crespo exatamente, com os agentes, né? Os representantes do Crespo, nessa questão de pagamento. São Paulo tem ainda algumas coisas para acertar com ele. Primeiro, a rescisão de contrato, né? Demitiu o treinador, então precisa pagar a rescisão de contrato e precisa pagar também a premiação do Campeonato Paulista, o único título que São Paulo conquistou nessa temporada. E aí, qual que é o grande problema? As partes estão discordando em relação à taxa cambial ali, porque não são brasileiros, então recebem ali uma outra moeda, estão discordando como é que vai ser feito esse pagamento. O que a gente sabe é o seguinte, o São Paulo já fez o pagamento da primeira parcela, como havia sido combinado, tudo certinho, só que estão tentando resolver essa questão aí. O pessoal do Crespo ficou um pouquinho irritado, não está gostando muito dessa situação e quer levar o caso para a FIFA. E o São Paulo ainda está tentando ali resolver amigavelmente, né, Michele? Porque não quer voltar para a FIFA. O São Paulo já teve problema, já teve que pagar bastante dinheiro, porque a gente conhece bem as punições que a FIFA pode colocar aos clubes que não pagam. Depois ainda tem as notícias do mercado, mas vou deixar vocês comentarem primeiro essa situação aí envolvendo o Hernan Crespo, tá bom? Tá bom. Pedro, tem reforço chegando do tricolor, mesmo com essa fama de não pagar as dívidas? Então, Michele, sonhar não custa, né? O São Paulo está tentando, está fazendo o que pode, mas a situação é bem complicada aí na maioria, né? Deixa eu explicar para vocês. Começando pelo Soteldo que acho que é o mais querido aí, o que a torcida do São Paulo tem visto com bons olhos. O Soteldo tem pouca esperança nesse exato momento de que ele vista a camisa do São Paulo, porque o jeito para isso acontecer seria o seguinte: o São Paulo conseguiu uma ajuda de um investidor, porque não tem condições de pagar o que o Toronto, né, que é o time dele lá no Canadá, está pedindo, então o São Paulo teria que arrumar um investidor para ajudar e para pagar aí os salários do Soteldo, que não são baratos, né? Ou a outra possibilidade é o seguinte: o Toronto está investindo bastante, fez uma proposta milionária para o italiano Insigne e agora tem a chance dele ir para lá e seria ali na mesma posição do Soteldo, seria um concorrente, poderia fazer com que o clube quisesse liberar o jogador que já vestiu a camisa do Santos. A gente lembra muito bem dele, jogou muito bem no rival do São Paulo. Vamos lá, outro jogador, Wesley Moraes, já esteve muito mais próximo do São Paulo, né? Ele é jogador do Aston Villa. E agora o São Paulo estava na negociação, era uma negociação complicada também, porque o São Paulo, justamente, como a gente falou agora há pouco, não tem tanto dinheiro assim para fazer grandes negócios. Mas o São Paulo aparentemente desistiu da negociação, pelo menos por enquanto, porque o Wesley está mais a caminho do Internacional. O Inter também está se movimentando bem nessa janela de transferências. E por fim, o Douglas Costa, que também o pessoal já falou aí no começo do programa, que traria o Douglas Costa, ele é um jogador que o São Paulo está atrás, mas ele agora não está querendo se envolver muito com isso. Ele sabe do interesse do São Paulo e ele quer voltar a negociar só no dia 5 de janeiro. Então quer curtir o ano novo ali dele, ficar de boa, depois ele volta a pensar nisso aí. Tem proposta do São Paulo, tem interesse do Atlético Mineiro, tem muita gente de olho no jogador do Grêmio. Não foi bem nessa temporada, mas o pessoal ainda acredita nele. Ah, mas olha, se você tem. Obrigada.